De acordo com a psicologia, o que é a vida humana? Talvez esta seja uma das perguntas mais antigas que acompanham a nossa existência. Filósofos, cientistas, pensadores, religiosos, pessoas de diferentes épocas e de diferentes lugares tentaram respondê-la, e de muita maneira. Não existe, provavelmente, uma resposta única capaz de explicar toda essa complexidade chamada vida. A psicologia, por sua vez, não pretende responder ao significado último desta existência humana. A sua contribuição é outra. A psicologia, ela procura compreender como as pessoas se desenvolvem, como as pessoas constroem sua própria identidade, como elas estabelecem relações e como elas enfrentam as dificuldades e como encontram as maneiras de viver em meio a essas dificuldades, ou seja, com mais saúde, com mais integração, com mais qualidade. É sob esta perspectiva que nós podemos compreender a vida humana, portanto, baseado na psicologia, como um processo contínuo do desenvolvimento, um processo de interação, um processo de construção de significado onde nós somos influenciados por fatores biológicos, sociológicos, psicológicos, culturais, enfim, por uma série de fatores que de fato contribui influenciando como pensamos, como sentimos, como agimos, como nos relacionamos com o mundo. Esse desenvolvimento, ele começa na vida intrauterina, ou seja, mesmo antes do nosso próprio nascimento. As condições biológicas, elas preparam o terreno ambiental, o período pré-natal, por exemplo, ele influencia exatamente muitas coisas. E depois do nascimento, as experiências vividas nas relações com as outras pessoas, elas passam a desempenhar também um papel fundamental. O ser humano não se desenvolve isoladamente, não. Ele desenvolve-se em relações. Isso significa que desde o primeiro momento, ou os primeiros momentos da vida, existe uma combinação entre aquilo que trazemos conosco e aquilo que encontramos no ambiente que fomos inseridos. Nascemos com determinadas características biológicas, ok, temperamentais também, mas precisamos de um mundo humano que nos receba. Um mundo humano que nos dê proteção, nos dê cuidado, nos dê alimentação, um mundo que ofereça contato, né? Sobretudo contato de relações. Suficientemente, esses contatos devem ser estáveis, responsivos. Vamos pegar aqui a ilustração de um bebê. Um bebê, por exemplo, ele não consegue cuidar de si mesmo. Ele depende de outras pessoas para sobreviver e para se desenvolver. Quando ele sente fome, o que ele faz? Ele chora. Quando ele sente desconforto, ele chora. Quando precisa de contato, ele chora. O choro é uma das primeiras formas da comunicação humana. É justamente nessa experiência de emitir um sinal e de receber uma resposta que encontramos uma das bases importantes do desenvolvimento humano. Pesquisas sobre o desenvolvimento infantil destacam a importância das interações responsivas entre crianças e adultos. Quando um bebê olha, balbucia, gesticula ou chora, um cuidador ele vai e responde de maneira adequada, estabelece-se uma espécie de diálogo, ainda que sem palavras. A criança, portanto, ela expressa algo. O adulto responde. A criança aprende progressivamente que suas manifestações
podem ser ouvidas. E isso é lindo. E é neste contexto que nós podemos introduzir aqui uma palavra que fará todo sentido para a nossa reflexão. A palavra é acolhimento. Mas o que é acolhimento? Acolher, em uma linguagem bem simples, significa receber. Receber o outro de maneira suficientemente segura e também respeitosa. Significa comunicar por meio das palavras, dos gestos e das atitudes, algo como: você pode existir aqui, você pode sentir, você pode falar, você será ouvido. Isto é acolhimento. O acolhimento não significa concordar com tudo, não significa ausência de limites, não significa permitir qualquer comportamento. Não é nada disso. E também não significa eliminar da vida todas as frustrações, todas as experiências ruins, ou responsabilidades e deveres, consequências, coisas do tipo. Não é nada disso. Acolher é diferente de aprovar. Nós podemos acolher uma pessoa e ao mesmo tempo discordar dessa pessoa. Olha que interessante. Podemos respeitar alguém e ainda assim estabelecer limites com este alguém. Podemos compreender uma emoção sem justificar o comportamento da mesma. Então, é interessante. Essa distinção ela é fundamental. A psicologia do desenvolvimento ela mostra para nós que relações responsivas, sensíveis, são importantes para a construção de uma segurança, para a construção de um desenvolvimento em todas as etapas da vida, mas principalmente no desenvolvimento infantil. Então a criança ela busca sempre essa base segura que ela encontra nos pais, nos cuidadores, enfim, é um ponto de proteção e conforto que ela busca a partir do qual ela pode explorar o mundo. E a criança precisa sentir que, se em algum momento ela precisar retornar para esta base segura, quando ela estiver assustada, por exemplo, ela vai retornar e ela vai encontrar esta base segura. Essa ideia, ela nos oferece uma imagem poderosa para compreender a vida. Talvez todos nós precisemos em algum momento, em algum nível, de uma base segura assim. Na infância, essa base, como eu disse, pode estar principalmente nos pais, nos cuidadores. Na adolescência, essa base ela se amplia, os vínculos se ampliam. Na vida adulta, nós podemos encontrar esta segurança onde? Em relacionamentos, em amizades, na nossa própria família, na comunidade que a gente frequenta, aonde a gente está inserido, e também na nossa própria capacidade de desenvolver um cuidado por nós mesmos. Isso é muito importante. Então, ao longo da vida, aquilo que nós recebemos dos outros pode, pouco a pouco, transformar-se em algo que nós conseguimos oferecer a nós mesmos. Então, por isso, uma infância saudável não é uma infância sem limites, sem frustrações ou sem responsabilidades. Não é nada disso. É uma infância na qual limites e responsabilidades coexistem com segurança, com vínculo, com respeito. E esse equilíbrio é super importante, porque à medida que crescemos, a própria vida humana ela vai mudando. O bebê que antes precisava apenas ser cuidado, ele já começa a caminhar, começa a falar. Mais tarde, ele precisa aprender a conviver com as pessoas, seja na escola, com os coleguinhas. Ele precisa aprender a compartilhar aquilo que ele tem. Ele precisa assumir responsabilidades. A vida vai nos apresentando, por exemplo, tarefas. E junto com essas tarefas aparecem o quê? Aparecem as avaliações. Então nós somos avaliados
na escola, depois nós somos avaliados no trabalho, somos avaliados nas nossas próprias relações, somos avaliados às vezes por nós mesmos, de maneira ainda mais severa, né? A autocrítica, por exemplo. Então, é nesse momento que uma experiência originalmente acolhedora pode começar a se transformar em uma experiência de julgamento. A criança deixa de ouvir apenas você está segura. Ela deixa de ouvir apenas isso e começa a ouvir você precisa conseguir, você precisa fazer, você precisa aprender, você precisa acertar, você precisa corresponder, você precisa ser responsável, você precisa produzir, você precisa escolher, você precisa vencer. É um momento de pressão. Então essas exigências, elas fazem parte da vida, ok? O problema não está necessariamente na existência das responsabilidades. Isso é necessário, a gente já viu. Mas na maneira como elas são apresentadas, vivenciadas. Uma pessoa ela precisa de responsabilidade, por exemplo, para desenvolver autonomia. Precisa de limites para compreender que nem todo desejo pode ser atendido assim a hora que ela bem queira, de forma imediata. Então precisa de disciplina para desenvolver habilidades e alcançar inclusive os seus propósitos, os seus objetivos. Ela precisa de avaliação para reconhecer o que está funcionando e o que precisa ser também aprimorado. Mas também precisa sentir que seu valor como pessoa não depende exclusivamente do seu desempenho. Ela precisa saber e ter isso muito claro em mente. Essa talvez seja uma das distinções mais importantes para a saúde mental. Uma pessoa pode falhar, sim, sem ser um fracasso. Ela pode errar, sim, sem perder o seu valor. Ela pode receber uma crítica, sim, sem concluir que ela é indigna. Ela pode precisar mudar um comportamento, sim, sem acreditar que é por inteiro uma pessoa inadequada. Ela pode ser responsabilizada e deve por aquilo que ela faz e ainda assim continuar sendo digna de respeito. Talvez seja possível pensar a vida a partir de uma metáfora que eu gosto dela, e ela é bem simples. O amor e o respeito seria a base da construção, enquanto os deveres e as responsabilidades são os pilares dessa construção. No caso dos limites, a avaliação e a disciplina pode funcionar como alguns ajustes para essa construção. A construção, ela precisa de todos esses elementos. Vamos pensar. Uma vida construída apenas sobre responsabilidade, será que funciona? Ela pode se tornar pesada demais. Uma existência baseada apenas em avaliação e disciplina pode transformar cada erro em uma ameaça à própria identidade. Por outro lado, uma vida sem limites e sem responsabilidade também pode produzir dificuldades. O acolhimento, ele não elimina a necessidade de crescimento. Talvez a saúde psicológica, ela dependa em parte da possibilidade da gente poder integrar todas essas dimensões. Acolhimento para existir, limites para conviver, responsabilidades para crescer, disciplina para desenvolver-se, autonomia para escolher, isso é importante, e tudo isso sustentado pela compreensão de que o valor humano não deveria depender exclusivamente do nosso próprio desempenho.
Essa perspectiva, ela encontra uma correspondência muito grande na compreensão contemporânea, moderna de saúde mental. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde mental é um bem-estar que permite às pessoas a lidar com os estresses da vida, reconhecer suas próprias capacidades, aprender a trabalhar e a participar de sua comunidade e, ao mesmo tempo, a própria organização ainda, ela destaca que a saúde mental não depende apenas do indivíduo, já que este indivíduo também ele é influenciado por fatores externos de todo o seu ambiente, de toda a sua volta. Fatores estes que podem beneficiar sua saúde, como pode também prejudicar a sua saúde. Esse tipo de postura não deve ser confundido com permissividade, não deve ser confundido com ausência de responsabilidade. Não é nada disso. Acolher não significa abandonar. Ao contrário, pode ser justamente a partir de uma posição menos punitiva que conseguimos olhar para nós mesmos com mais honestidade, olhar para nós mesmos suficientemente prontos e preparados para mudar. É aqui que entra então um outro conceito importante para a nossa reflexão, o conceito da inteligência emocional. Inteligência emocional, ela envolve habilidades relacionadas à percepção das nossas emoções. A compreensão das informações emocionais, ao uso dessas informações, seja no pensamento, seja na própria regulação das nossas emoções, podemos dizer em uma linguagem mais simples, podemos dizer que inteligência emocional é aprender a reconhecer o que nós estamos sentindo. Compreender que essas emoções podem estar apenas sinalizando para nós alguma situação que está um pouco inadequada e nós precisamos responder então a elas. E isso muda uma pergunta fundamental. Em vez de perguntar apenas assim, quando eu sinto uma emoção, como eu faço para parar de sentir isso? Então eu posso começar a me perguntar de outra forma. Podemos começar a perguntar, por exemplo, o que eu estou sentindo aqui, agora, neste momento? O que eu estou sentindo? O que essa emoção está tentando me comunicar? O que aconteceu antes para que agora eu esteja assim, me sentindo desta forma? Então, essa mudança de perspectiva, ela é profunda. Ela é profunda. A ansiedade, por exemplo, ela pode sinalizar para a gente uma ameaça. A tristeza pode sinalizar para a gente uma perda, enquanto a raiva, ela pode aparecer diante de nós como assim, olha, eu estou sendo injustiçado. E aí sente aquela raiva, aquela frustração. O medo, ele pode indicar que nós estamos em perigo, sofrendo algum tipo de risco. A culpa, ela pode apontar um comportamento que a gente deseja reparar, que a gente não quer mais fazer. Então, nenhuma emoção por si só é uma ordem que a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer. Sentir raiva não significa que precisamos agredir as pessoas por isso. Sentir medo aqui e agora não significa que eu tenho que sair correndo daqui onde eu estou. Sentir tristeza não significa que eu preciso desistir. Não. Sentir um desejo também, seja de impulsividade, o que for, não significa que eu preciso sair correndo para fazer esse desejo que eu estou sentindo. Então a inteligência emocional, ela começa em grande parte quando nós conseguimos criar um espaço entre o sentir e o agir. É neste pequeno espaço que existe uma possibilidade, e é uma possibilidade extraordinária que é a sua escolha. Talvez seja neste espaço
que o acolhimento e a inteligência emocional, elas se entrelacem, elas se encontrem, e é aqui que elas juntamente existam. Esse processo, ele não acontece de uma vez, é uma habilidade desenvolvida ao longo da vida. Por isso, talvez possamos compreender a existência humana como uma longa jornada de aprendizagem. Sim, aprendemos a caminhar por esta jornada, aprendemos a falar, aprendemos a conviver, aprendemos a trabalhar, aprendemos a amar e, em algum momento, precisamos aprender também a conviver aqui, conosco mesmo. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis, porque podemos passar anos tentando conquistar o acolhimento dos outros, sem perceber que também precisamos construir uma relação de acolhimento com a gente mesmo, conosco, sem perceber isso. Então, podemos passar uma vida inteira tentando provar para as pessoas que somos bons o suficiente. E talvez a saúde mental, ela comece quando nós percebemos que não precisamos ser aprovados pelo outro o tempo todo. Isto não significa abandonar o desejo de crescer, não. Significa crescer, mas sem precisar se odiar, se amando. Não significa deixar de buscar a excelência, mas significa compreender que excelência e perfeccionismo, principalmente, não são as mesmas coisas. Então, não significa desistir das responsabilidades. Significa, sim, assumir as responsabilidades sem transformar cada dificuldade que passa pelo meu caminho, pelo seu caminho, em uma condenação pessoal. Então, a vida humana, lembre-se disso, ela é um processo dinâmico. Por isso, não vivemos em um estado permanente de bem-estar, vivemos altos e baixos. Há dias em que temos clareza, muita clareza nas coisas, e há dias que nós estamos confusos com as coisas. Então, há momentos de confiança e há momentos de insegurança. Existem períodos e períodos, períodos de crescimento e períodos de estagnação. Há perdas, há recomeços, há encontros, há despedidas, há conquistas, há fracassos. A saúde mental, portanto, não pode ser entendida como uma linha reta. Não, ela se aproxima mais de um movimento contínuo de adaptação. A própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece que a saúde mental existe em um contínuo, em diferentes fatores que podem, em diferentes momentos, proteger ou prejudicar esse nosso bem-estar psicológico. O estresse, por exemplo, ele é uma resposta humana natural diante de desafios e diante de ameaças, ok? Mas em determinadas doses pode nos ajudar, sim, a responder às demandas da vida. Enquanto a exposição excessiva desse estresse prolongado pode contribuir para problemas físicos e problemas psicológicos. Talvez seja por isso que não devemos esperar viver uma vida perfeitamente perfeita, perfeitamente equilibrada. A pergunta mais realista talvez seja outra. Que pergunta seria: quando a vida sair do equilíbrio, teremos recursos o suficiente internamente para reencontrá-la? Quando perdermos uma pessoa que nós amamos, teremos o espaço suficiente para sofrer? Quando errarmos,
teremos condições de aprender? Quando estivermos cansados, conseguiremos descansar? Quando sentirmos medo, teremos alguém com quem conversar? Quando estivermos sozinhos, na solidão, saberemos procurar ali, próximo de nós, alguma conexão humana, alguém? Iremos nos tratar, portanto, com respeito? Talvez esse seja o caminho que nos conduz novamente ao acolhimento. Repito, acolher não é negar a realidade, é olhar para a realidade sem precisar destruir a si mesmo. É reconhecer a dor sem transformar a dor em uma identidade. É passar por ela. É reconhecer o erro sem transformar o erro em uma condenação, mas é aprender com o erro. É aceitar a própria humanidade sem abandonar a responsabilidade de crescer. Talvez não encontramos todas as respostas. A psicologia, afinal, não possui, é óbvio, respostas definitivas para todas as perguntas humanas e está longe disso. Mas pode sim nos oferecer algo igualmente valioso. Instrumentos para que a gente construa, para que a gente compreenda, para que a gente experiencie, para que a gente consiga de fato dar esses primeiros passos e acolher a si próprio. E acolher, por sua vez, pode sim ser um dos primeiros passos para que você comece a mudar. Porque talvez a vida não nos peça uma constância perfeita de bem-estar, e ela não pede. Mas talvez ela nos peça algo muito mais simples, muito mais humano. Ela nos peça para aprender a atravessar os altos e baixos sem perder completamente a conexão conosco mesmo. A vida é um processo contínuo de todas as etapas do desenvolvimento. Vivemos momentos de estabilidade e vivemos momentos de crise. Precisamos de vínculos, de segurança, precisamos de pertencimento, precisamos de amor, precisamos de respeito, mas também de limites e responsabilidades. Precisamos aprender a reconhecer nossas emoções, mas sem sermos dominados por elas. E precisamos compreender que saúde mental não é chegar a um estado definitivo em que nunca mais eu vou sofrer e vou ser feliz para todo sempre. Saúde mental talvez em grande parte seja desenvolver recursos internamente dentro de você para você continuar aprendendo, continuar vivendo, continuar relacionando e encontrando sentido para você, sentido para a sua vida. E isto não acontece exatamente como nós gostaríamos, mas é nesse sentido, repito, o acolhimento pode ser compreendido como um ponto de partida, enquanto a inteligência emocional como um dos caminhos possíveis, e a saúde mental não é um destino final. A saúde mental, ela é uma construção contínua, uma construção que começa na relação com os outros e consigo mesmo, e que ao longo da vida precisa também aprender a acontecer continuamente dentro aqui, de nós.